aqueles servos e servas de Deus que têm o hábito e o sentimento de sempre ler a bendita palavra de Deus, sabe bem o que ocorreu daqui para frente na vida daquele que perseguia a obra, daquele que tinha um documento para eliminar, acabar com aquelas reuniões, aqueles cultos, aqueles louvores que tinha o Senhor. Porque, irmão, por desconhecimento, muita gente daquele tempo não tinha noção do que seria o cristianismo. Eram os primeiros passos fora de Jerusalém, fora da Palestina, onde, por misericórdia, Deus, olhando dos céus, e escolheu Saulo, um homem que tinha um conhecimento profundo, irmãos, porque estudava para o sacerdócio, não é? Se preparava para exortar e ensinar as pessoas na lei mosaica. Ele precisava ter esse conhecimento. A sabedoria espiritual, irmãos, que o Senhor derrama sobre um irmão, sobre uma irmã, é, na verdade, aquilo que vem do Senhor. Do homem é a preparação do coração, e de Deus a resposta da boca. Quer dizer, aquele que busca, encontrará. Aquele que ora e clama, o Senhor o socorrerá. Ele nos disse, o Senhor Jesus disse, que seria o socorro bem presente na hora da angústia, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E todas as noites, às vezes à tarde, às vezes de manhã, dependendo do lugar, da cidade, da necessidade também, as portas da congregação se abrem para que, irmãos, a fonte da sabedoria, a fonte inesgotável da sabedoria, chamada palavra, chamada obra, chamada Deus, ela se manifesta aqui e começa a borbulhar essa água cristalina que vem lá da Jerusalém celestial, para tantos quantos têm fome e sede de justiça na sua vida, para que tantos quantos buscam a sabedoria, a compreensão, o entendimento, que querem entender as coisas divinas. Como ouvimos, vou falar para os irmãos uma coisa que nós ouvimos esses dias na boca de um dos seus santos. Aqueles livros, aquele conhecimento, aquela coisa assim que você busca para esta obra, não precisa disso mais. Dobra o teu joelho, ora ao Senhor, pede para Ele, Ele abrirá a tua mente, o seu coração e o teu conhecimento, e fará com que esse depósito e esta fonte inesgotável comece a partir da tua boca a anunciar o santo Evangelho. Nós temos um hino, não diz? Temos um hino, e anunciai o santo Evangelho a todos aqueles, porque foi determinação do Senhor Jesus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é uma das nossas missões também. Estamos na congregação buscando a palavra ao nosso respeito, não é isso, irmão? Está certo, não está errado, está certíssimo. Mas o Senhor Jesus disse, um novo mandamento vos dou, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o segundo é tão importante quanto o primeiro, e o teu próximo como a si mesmo. Irmãos, e esse próximo não são nossos irmãos somente, esses são muito importantes. Diz que a palavra diz, fazei bem a todos, principalmente aos domésticos na fé, não é assim? Fazer bem a todos, a toda a humanidade, irmãos, todo ser vivo, todos servos e servas de Deus, tem, irmãos, este dever de orar ao Senhor, como diz a palavra, orai sem cessar, sem nunca desfalecer, e ir anunciar esta preciosidade que descobrimos no transcorrer da nossa existência. Uns vieram do norte e outros do sul, um do leste e outro do oeste, vieram de muitas, irmãos, de muitas religiões, vieram de muitos caminhos, a canseira da vida, a busca constante, incessante, muitas vezes se fez, glória ao Senhor, se inclinar, clamar, suplicar, aonde está, Senhor, aonde está o
o Senhor? Aonde está a tua palavra? Aonde está, Senhor, a certeza? Bendito é o teu nome. Aonde está a certeza da tua existência entre nós? E lá dos céus, o Senhor, olhando para a parte mais baixa da terra, nos encontrou e nos direcionou a este lugar tão santo, irmãos. Que hoje desfrutamos dessas delícias. Hoje comemos esse favo de mel que faz tão bem a nossa alma. Não tenham receio. O Senhor estava olhando lá dentro daquele lugar onde havia um moço que serviria muito nessa obra, que o Senhor se usaria dele de muitas maneiras, de muitas formas, mesmo que ele não era muito favorável às reuniões e aos encontros dos cristãos, daqueles que conheceram o Senhor e essa doutrina tão santa, porque é natural. Poderá estar aqui entre nós, estará ouvindo agora esse conselho da palavra, alguém que ainda não se decidiu. Parece que eu estou só pesquisando, estou analisando, quero dar uma certeza maior para a minha alma. Você tem todo esse direito, Vem, congrega mais, ore mais, pergunte mais coisas para o Senhor, fale com Ele ao teu respeito e ao respeito daquilo que você não enxerga lá na frente. Como será o meu amanhã, Senhor? Porque eu te busco, eu quero te encontrar. Calma, o Senhor já está saindo ao teu encontro nesta manhã. Aleluia. Aqui neste salão há uma quantidade muito grande de irmandade, mas aí em muitas localidades estão ouvindo também esse conselho. Surpreendentemente nesta manhã, irmãos, sinto, glória ao Senhor pela oração que o Senhor deu na boca do seu servo. O Senhor mostrou uma coisa no meu coração que eu tenho que dizer à irmandade. Estão vindo aqui cestos enormes de evangelização. Abre a tua mente, abre o teu coração, abre, irmão, aleluia, o seu sentimento para com o Senhor. É um cesto que vai se abrindo e o Senhor vai colocar como vasos, como aquele azeite naqueles vasos, vai colocar nesses cestos o dom da evangelização, para você falar com o vizinho da esquerda, da direita, lá da frente, lá de trás. Eu encontrei um tesouro, esse tesouro é a palavra que movimenta o meu coração, uma palavra que entra dentro do meu ser e transformou a minha maneira de falar, de entender, de compreender as coisas divinas. E todas as vezes que me ajoelho eu peço para Ele, e Ele vem imediatamente ao meu encontro. Irmãos, Saulo foi escolhido pelo Senhor para um plano que Ele tinha escrito lá nos céus, irmãos, de um sucesso fantástico e formidável, vamos dizer assim. Estava somente em Jerusalém. Os apóstolos presenciaram, pessoalmente estiveram com o Senhor, viram coisas bonitas, viram lá, não é, irmãos, milagres, o enfermo se levantar, o morto ressuscitar, viram as palavras que o Senhor dizia, viram a tempestade se acalmar, até admirados disseram: quem é esse que até o mar lhe obedece? Veja que coisas maravilhosas tem aqui nesta caixa de segredo, irmãos. Bom, Miguel dizia que Luiz Franciscon nos aconselhava sempre que for ler a palavra, orar a Deus, pedir ao Senhor que nos dê luz e entendimento para compreendermos as Escrituras. Não ler esse livro santo como um livro qualquer. Embora, irmãos, em muitas localidades e até numa faculdade de Direito e alguns outros cursos que existem lá fora para um ensino profissional, às vezes são citados pontos bíblicos, irmãos, principalmente no quesito da formação de direito romano,
muita coisa aconteceu. Esse livro também orienta, irmãos, empresários, comerciantes, por muitas coisas. Veja o Egito passava por um processo extremamente difícil e não tinham como encontrar a solução para as visões que teve aquele grande homem que tinha lá e imperava e determinava tudo. Ele não sabia o que era aquilo, mas o Senhor, quando tem o plano na vida de alguém, parece no início que é um sofrimento, parece que no começo é uma prova, é uma luta. É o Senhor treinando a pessoa para que tenha mais paciência. Lembra aquela oração? Esperei com paciência no Senhor, Ele me ouviu e atendeu a todas as minhas petições, irmão. Calma, espera um pouquinho. Você pediu para o Senhor, Ele vai preparar. Você clamou ao Senhor, Ele vai te atender. Você chorou nos pés do Senhor, Ele enxugará a tua lágrima, irmão. Entenda que a fé é o firme fundamento das coisas que não estamos vendo no presente momento. Mas se o Senhor falou na palavra, creia, espera, Ele virá e não tardará. E foi assim. Alguém falou, viu, passou por aqueles processos todos até próximo de José e disse para ele: olha, tem uma pessoa lá assim, assim, é um homem de Deus, tal. Ele chama ele aqui. E quando consultou, conversou com ele, José lhe deu, irmãos, o que era a interpretação daquelas visões que ele teve. E ele falou: e o que eu tenho que fazer para fazer isso que você está falando, para resolver o problema do Egito? Você precisa ter uma pessoa de muita confiança, uma pessoa que realmente tenha bastante interesse naquilo que o Senhor precisa. E ele olhou para ele e disse: quem melhor do que você? Glória a Deus. Irmãos, ele era estrangeiro no Egito, mas quando o Senhor quer, olha, quando o Senhor quer fazer uma obra, Ele não quer saber se é isso, se é aquilo, se pode ali, se pode e não pode lá. Para o Senhor não tem barreiras, irmãos. Para o Senhor não tem obstáculo. Nada impede do Senhor. Ele entra invisivelmente no coração, na mente, nas autoridades. Ele entra na lei, Ele modifica, Ele coloca o sentimento em alguém que está criando uma lei nova. Bendito é o Senhor. Ele transforma, Ele muda. Ele vai escolher aquelas pessoas, seja da onde, da origem que for. Ele escolhe as pessoas para favorecer a sua santa obra. Você está entendendo a palavra? Não haverá dificuldade para o meu povo se expandir, para o meu povo crescer. Não haverá dificuldade para a minha obra se estender por todo esse Brasil e por todas as outras nações e por todos os povos, porque há uma promessa do Senhor, irmão, de reunir todas as origens, todas as nações, todas as tribos. Glória ao Senhor. Até, irmãos, lá pela África, lá pelos outros continentes, lá pela Amazônia, no meio das tribos indígenas, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele vai lá colocar as mãos para abençoar aquele povo e atingir todas as almas. Porque, irmãos, o lugar que Ele preparou para nós é muito maior do que qualquer continente, é maior do que qualquer nação. O mesmo que fez a terra, fez os céus e fez o novo céu e a nova terra. E tem nos prometido há muito tempo. E com a vinda do Senhor entre a humanidade, o Senhor tomou os seus servos. E nesses últimos 100 e tantos anos, estamos vendo, irmãos. Os irmãos sabem, quero confessar uma coisa para os irmãos. Durante esse tempo que o Senhor me chamou, nesta graça bendita e santa, tenho ali num cantinho na minha casa, que às vezes me deparo com fotos, com fatos, com conselhos e até conselhos antigos, daqueles santos homens que passaram por esse lugar. E às vezes até algumas fotos que tenho assim, e começo a chorar. Digo assim: Senhor, Senhor, lutaram tanto, foram tão provados, mas tão consagrados. E aquelas palavras que
foram lançadas sobre todos os nossos corações. Foi o Senhor quem tomou esses homens do passado. Irmãos, poderíamos citar muitos nomes aqui, até desta tribuna aqui, quantos conselhos que vieram sobre nós, os servos de Deus do ministério, que estão gravados no coração desses homens santos, que vão aos poucos, irmãos. Quando o Senhor leva um, o outro vem aqui. Quando o Senhor leva outro, o outro vem aqui. Mas o que nós percebemos, sabe o que é, irmãos? Não é o conhecimento humano, não é o livro, irmãos, daquela edição, daquele autor, não é, irmãos, um ensinamento teológico, uma coisa assim, nada. É o mesmo Deus que tomou aqueles homens do passado e tem tomado os santos homens do presente, na congregação grande ou na congregação pequena, lá na floresta, lá num cantinho, onde tem 10, 15, 20 irmãos. A Irmandade glorifica o Senhor, sentimos a presença de Deus, a manifestação do Senhor entre nós. Por quê? Porque o dono da obra cuida dela com muito amor e com muita atenção, aumentando, criando, e aqueles que aprendem vão se multiplicando, e é assim que fazemos. Você está entendendo a palavra nesta manhã? Está entendendo? Começa a se multiplicar, e falar, e propagar, e ensinar, e convidar, e chamar. Há muito lugar ainda para o meu povo lá no reino da minha glória, diz o Senhor. E o Senhor tem todo o poder para te fazer um discípulo. O que é que você precisa? De um evangelista. O que é que você precisa para isso? Preciso de mais saúde, Senhor. Recebe a saúde em nome do Senhor Jesus agora. Aleluia. Porque numa oração que era feita por um servo de Deus, o Senhor falou: preciso ir em tal lugar para resolver um assunto. A quem que eu enviarei? E naquela oração ele disse para o Senhor: envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Glória ao Senhor. Irmão, irmã, o Senhor pode te enviar. Você fará o seu trabalho, você fará aquilo que você tem direito. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai visitar nós com a sua presença, como ele foi lá, glória ao Senhor, em Jerusalém, e pegou um homem que era de uma outra origem, de uma outra crença, e o transformou em um verdadeiro soldado do Senhor. Hoje o Senhor te transforma num verdadeiro soldado de Cristo na terra, irmão. E as dificuldades que você tiver da sã doutrina, os ensinamentos, das coisas que muitas vezes se falam lá fora e você não tem a resposta, dobra o teu joelho, porque o Deus que está conversando contigo nesta manhã, Ele te ensinará pela bendita e santa palavra de Deus. Porque sabe, queridos, servos de Deus que estão juntos de nós, um pouquinho à nossa frente, em nossas reuniões, muitos ensinamentos, muitas coisas, irmãos, que se preocupam, oram e preocupados, querem transferir aos nossos irmãos que atendem os cultos, que estão à frente de algum ministério, de alguma responsabilidade na obra, transferem aquilo que o Senhor os revela. E as irmãs, os irmãos estejam seguros. Se algum muitas vezes vem com um cesto de pedras, clama ao Senhor e diga: lance essas pedras no chão. Vamos na congregação e o Senhor vai encher ela de amor, de caridade, de misericórdia, de conhecimento e de sentimento espiritual. Bendito seja o Senhor. Não há questionamento, irmão. A sujeição, a humildade, a compreensão, a busca da unidade de espírito, como o Senhor Jesus nos ensinou. Eu quero que vós sejais um só, como eu e o Pai somos um. Isso precisa estar dentro do coração e da mente do povo de Deus. Não aceite, irmão, não aceite contrariedades. Se alguma coisa você não entendeu, peça ao Senhor.
O Senhor vai te mostrar, vai te revelar. Não seja mais um questionador, seja mais um irmão soldado, mais uma irmã soldado, seja mais um valente. Aleluia! E olha, não tenha medo de qualquer ameaça, não tenha medo de qualquer situação que venha o adversário fazer na tua mente e no teu coração. Nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, o Senhor abre o teu coração, abre a tua mente e começa a chover aqui dentro nesta manhã. Glória ao Senhor. O dom da evangelização. Ide, falai, pregai, ensinai. Glória ao Senhor. Convida para vir. Venha de todos os lados, do norte, do sul, do leste e do oeste. Aquele que está aqui, ele sabe falar inglês, sabe falar francês, ele sabe falar, irmãos, árabe, ele sabe falar japonês, ele sabe conversar com os pássaros, ele sabe conversar com os peixes, ele sabe conversar com os animais, ele conversa com o ar, ele conversa com o mar, ele conversa com o sentimento no coração das pessoas. Traga aqui, traz aqui, e você vai ver o resultado desta palavra dentro do teu coração. Deus seja louvado.